muito bem-vindo a mais uma programação da Zoe Online. Eu sou a Mari, você está assistindo Shape Cells. Hoje, com uma convidada muito especial e relevante, minha amiga, psicóloga Natasha. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Mari. Para mim é muito bom poder estar aqui para falar de um assunto tão importante como esse que a gente vai falar hoje. Isso, verdade. Gente, a Natasha, ela é psicóloga, ela é especialista em análise do comportamento e ela tem um trabalho focado em crianças e adolescentes também. Então, hoje, gente, nós queremos falar aqui sobre coisa séria, viu? É um problema que repercutiu aí no Brasil. Se você tem assistido aos noticiários, se você tem acompanhado as notícias online, provavelmente você está sabendo sobre o caso da garotinha de 10 anos que foi abusada pelo tio desde os 6 anos de idade e acabou, infelizmente, engravidando. Essa situação repercutiu muito aí nos jornais e sabe, né, eu me coloco bastante no lugar dessa menina e eu fico pensando sobre como é ser uma menina de 10 anos que tem o seu capítulo de maior terror exposto dessa forma para as pessoas. Que passou em todos os jornais, e entrou para os trending topics do Twitter, comentado por figuras públicas, né? De muita relevância, como é você ter a sua vida exposta dessa forma. Então, eu acho que a repercussão, ela é complicada, não é boa, mas também é necessária, porque graças a essa repercussão também muitos outros casos de abuso sexual ganharam voz. Eu acho que o que aconteceu de pior nesse sentido é que foi uma quebra de sigilo também, né? Verdade. Foi revelado o nome dela, foi revelado o endereço que ela morava. Então, além de ser exposto toda a vida dela, foi exposto também quem ela era, né? Eu vi uma reportagem, inclusive, que fala que agora ela está num processo para mudar a identidade. Então, provavelmente essa menina que é conhecida de um nome até os 10 anos, agora ela vai ter outro nome, vai ganhar um novo nome e também está mudando de endereço. É claro que é uma coisa super necessária nessa situação, mas também é outro problema, talvez outro trauma que essa menina está ganhando, né? É verdade, é verdade. E assim, talvez agora você tá aí assistindo esse vídeo, nós vamos falar aqui sobre abuso sexual, sobre abuso de menores, e você já tá pensando em fechar esse vídeo e sair correndo. Talvez você é o tipo de pessoa que é sensível a esse tipo de conteúdo, mas eu quero dizer para você, não permita que a tua sensibilidade se torne uma pessoa egoísta. Nós precisamos falar sobre esse assunto. Nós precisamos ter coragem de aguentar esse assunto, de fazer a nossa parte para que casos como o dessa menina aconteçam cada vez menos, né, Ana? Infelizmente é muito comum, né? A estatística do Ministério da Cidadania diz que 1 a cada 4 meninas vai ser abusada antes dos 18 anos e 1 a cada 6 a 10 meninos também vão ser abusados. Então é algo que a gente precisa prevenir, que a gente precisa falar sobre, que a gente precisa ensinar a como a gente tomar cuidado, né? Isso. Como a gente se prevenir. Porque às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Que não acontece aqui perto, que acontece só com cidades maiores, mas não, acontece, às vezes pode estar acontecendo com alguém que você conhece e a gente precisa saber o que fazer, a gente precisa aprender a estar alerta a esse tipo de situação também. Ingenuamente, a gente pensa muitas vezes que isso nem acontece, que é muito coisa de filme, de ficção, mas a verdade é que quando você se aproxima desse público, às vezes conversa abertamente até com seus amigos, você vai descobrir que tem muita gente aí que já sofreu algum tipo de abuso. Na verdade, é um número muito grande e assustador de pessoas que já sofreram algum tipo de abuso, não só sexual, né? Mas às vezes as próprias palavras, né, são uma certa violência também. Então
Eu acho que é um assunto que a gente precisa abrir, precisa colocar na mesa, precisa conversar. E também é um assunto, gente, que é muito difícil de ser esgotado, né? Existem muitas questões envolvendo abuso sexual, talvez uma teia de problemas, né? É uma problemática muito grande, muitas coisas podem levar ao abuso, ou muitas coisas estão em volta desse abuso. Então hoje, para dar assim uma certa filtrada, nós vamos conversar aqui sobre algo que está mais próximo da gente do que a gente imagina, que é o abuso sexual, é o abuso que acontece virtualmente, acontece aí, na tela do seu celular e muitas vezes passa despercebido. Você tem estudado sobre isso, né, Ná? Você me contou que está fazendo alguns cursos relacionados ao assunto. Além de eu trabalhar como psicóloga clínica, eu também trabalho na assistência social do município, né? E a gente tem sido capacitado por meio de um programa estadual que chama Fortes. E um dos tópicos, dos assuntos que a gente fala muito é sobre um detox digital, a influência da internet na vida das crianças, adolescentes. E uma das coisas que eu estudei, né, um dos módulos do curso foi justamente essa questão da exposição às telas, a exposição virtual, e que muitas vezes tem gerado abusos sexuais, tem gerado uma violência sexual na vida de crianças e adolescentes. Puxa vida, e essa questão da exposição é algo que pega todos nós, porque hoje é muito difícil você encontrar alguém, principalmente na nossa faixa etária, né, na faixa etária de adolescentes ali, jovens, que não possuam uma rede social, Sim. como o Instagram, como o Twitter, que são lugares que a gente acaba expondo um pouco demais a nossa vida pessoal. Né? O lugar onde mora, essa questão hoje da localização, né? Você tá sempre postando, você marca aonde você tá, que lugares você costuma frequentar, com quem você está. Às vezes fotos que aparecem muito a casa da pessoa, o colégio, a faculdade. E isso se torna tão normal, tão natural pra gente, não é? Que a gente esquece que isso pode se tornar, sim, um grande problema. Como que você acha que a gente pode encontrar um equilíbrio, né? Você falando como psicóloga mesmo. Porque é óbvio que a gente não vai deixar de fazer uso das redes sociais, né? Mas assim, como que a gente pode se tornar talvez mais equilibrado? Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é perceber que tipo de informações que eu tô fornecendo, né? Se alguém abrir lá o seu perfil no Instagram, abrir lá o seu TikTok, abrir o seu Twitter, que tipo de informações alguém que não te conhece vai ter? Ela vai ter muitos detalhes sobre quem você é, né? A primeira coisa que talvez a gente precisaria cuidar é tornar esses perfis privados, né? Só pessoas que você conhece, você adicionar. Mas eu entendo também que a gente tem uma onda aí de querer likes e seguidores, né? Então, se tornar uma figura pública. Se você tem esse interesse, né? E se o seu perfil está aberto, então tome um pouco mais de cuidado no que você expõe. Né? Se você coloca foto, por exemplo, do uniforme do colégio, essa pessoa vai saber onde você estuda, ela sabe mais ou menos a sua idade, ela sabe em colégio que você estuda a sua idade, sabe mais ou menos em que série você está. Para uma pessoa mal intencionada, é muito fácil chegar até abordar lá nesse colégio, ou até mesmo usar essas informações para chantagear seus pais, por exemplo. A gente vê muito isso, né? Alguns anos atrás, era muito comum essas ligações dizendo que estavam sequestrando a sua filha, seu filho, mas por quê? Com base em todas as informações que estão disponíveis ali para qualquer um na rede, né? Então tome cuidado assim com que tipo de informação você expõe, se o seu perfil é público. E se seu perfil é privado, também cuide, né? Porque a gente nunca sabe quem tem acesso e o que ela pode fazer com esses dados, né? A gente tem que tomar muito cuidado também com o tipo de foto que a gente coloca, né? Eu ouvi uma história, né, de uma pessoa que tinha postado uma foto do filho, assim, na praia, às vezes, eu acho que o filho estava sem roupa, e aquela foto foi parar numa rede mundial de pedofilia.
Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Às vezes parece um exagero, né, falar esse tipo de coisa, mas é infelizmente realidade, infelizmente pessoas que a gente às vezes nem percebe estão usando as nossas fotos, o nosso conteúdo, né, para outras coisas que a gente não imaginava, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente nunca sabe quem tá por trás, né? Às vezes a gente coloca lá os seriados que a gente gosta de assistir, os filmes, nossa preferência musical. E aí uma pessoa ela pode ler todas essas informações no perfil e usar para te manipular. E aí você fala, nossa, essa pessoa, a gente gosta das mesmas coisas, Uau. nossa, ela é tão legal, né? A gente tem os mesmos gostos, tanta afinidade. E muitas vezes essa afinidade pode ser uma farsa, né? Pode ser algo que essa pessoa tem feito para te manipular. Exatamente. Isso já me abre aqui para uma outra questão muito importante, eu acho, da gente discutir, que é a identidade falsa, né? A gente cair nessas armadilhas. Hoje, como a gente chama de a realidade virtual, né? Para quem gosta de jogos como eu, a gente chama isso de realidade, né? A realidade virtual, a realidade da internet. E é uma coisa que acaba fascinando o ser humano, porque na internet, nos jogos, talvez até nas nossas redes sociais, a gente pode ser quem a gente quiser. A gente pode criar lá um personagem, um char, um avatar, com as características que a gente, que interessa para nós, que a gente acha que convém para aquele personagem. A gente pode fazer um personagem ali. E embora isso realmente seja muito legal, existe também um grande problema, que é você cair em ciladas por acreditar em outros personagens que estão ali e que a gente não sabe de fato quem está por trás daquela tela e às vezes se envolve, passa dados pessoais, né, combina de se encontrar, né, com esses personagens e na vida real isso pode ser totalmente diferente do que tá ali, não é mesmo? A gente já não coloca tudo, né? E as pessoas elas podem mentir, essas pessoas que têm um perfil de abusador, eles geralmente já sabem mais ou menos como falar, o que falar, como manipular, né? E aí a gente às vezes entra em chamadas de vídeo. Já aconteceu com 2 amigas minhas, delas conversarem com uma pessoa e aquela pessoa conversar tão querida com elas e sempre estar disposta. E um dia essa pessoa pediu para fazer uma videochamada e a hora que eles abriram o vídeo, a pessoa tava lá sem roupa e tava se masturbando nesse vídeo. Então, aconteceu com 2 amigas minhas, 2 amigas próximas, né, quando a gente era adolescente. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com aquilo que a gente expõe, com aquilo que a gente acredita das pessoas. Eu digo que a gente tem que aprender a desconfiar, né, a gente não fala com estranho na rua, a gente tem dificuldade de deixar um estranho entrar na nossa casa, a gente fica meio desconfiado, mas as pessoas na internet, às vezes a gente não tem esse cuidado, né? E aí a gente confia, a gente leva essa pessoa para nossa casa e a gente às vezes tá abrindo para alguém que talvez ele tenha uma intenção errada, né? A gente precisa aprender a desconfiar, a colocar portas e janelas aí dentro do seu mundo virtual, cuidar também com o que você expõe, né? A gente falou sobre jogos. Não coloque uma foto sua, não coloque informações que as pessoas possam te encontrar de uma maneira fácil, né? No seu personagem, no seu avatar. Tome um pouco de cuidado, um pouco de precaução com relação a isso também. Sim, eu acho que a questão não é você passar a abominar, porque isso aconteceu muito também, né? Aí vem a polêmica da baleia azul. Aí os pais, professores se desesperam, às vezes até por uma forma de tentar cuidar do filho, acaba deixando de castigo, tira tudo, tira jogo, tira internet. Não é assim que eu acho que vai funcionar, porque eu tenho muito essa lembrança, assim, quando eu era adolescente, né, mais novinha,
a sensação que eu tenho é que toda vez que eu ganhava um não, parece que era, de certa forma, um desafio para mim. Então, se aquilo me era proibido, parece que atrai ainda mais. Então, acho que ter esse cuidado, assim, para ser equilibrado. E eu acho que um conselho, eu não tenho propriedade para falar, né, mas eu tô aqui com a Ana para ela, para ela costurar se eu falar alguma coisa errada. Mas eu acho que um conselho que a gente pode dar, que é muito eficiente, é o diálogo, não é? É você saber conversar, é você ter com quem você conversar, você se abrir, os pais terem bom relacionamento com os filhos, para que eles fiquem sabendo, olha pai, eu tenho esse amigo virtual, olha, eu tenho uma conta nesse jogo, eu gosto desse jogo, eu criei um perfil no Instagram. Porque tem muitos pais que às vezes nem sabem que os filhos estão nas redes sociais, o que eles fazem, o que eles assistem, e às vezes o problema já está tomando uma proporção enorme, e aí que o pai vai descobrir, às vezes, quando a tragédia acontece na vida do filho. Sim. Eu sempre oriento os pais que eles precisam sempre dar uma olhadinha lá no celular, dar uma olhadinha nas conversas, no jogo. Pede pro seu filho tirar o fone do ouvido, jogar sem o fone uma hora para você ver que tipo de conversa que ele tá tendo, que tipo de coisas ele está fazendo. A gente, quando é adolescente, não quer que os nossos pais tenham esse olhar para nós, né? A gente acha que a gente tem direito à nossa privacidade, né? Mas, infelizmente, eles precisam ter esse cuidado mesmo, né? Se seus pais não têm esse hábito, você pode contar para ele algumas coisas, né? Perguntar. Eu sempre digo para as minhas discípulas, se seus pais não olham o seu celular, de vez em quando você vai lá e fala, mãe, dá uma olhada aqui, você quer olhar o que eu tô conversando, né? Porque a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? A Mari falou sobre a questão do Baleia Azul, né? Foi algo tão... que teve tanta repercussão e que teve tantas tragédias envolvendo, né? Isso fazem o quê? Uns 3, 4 anos, eu acho que sim. já. Mas isso continua acontecendo, né? Eu vi uma notícia que o ano passado algumas adolescentes aqui em Foz do Iguaçu, né, participavam de um grupo no WhatsApp de desafios e acabaram cometendo suicídio porque era um dos desafios que tinha dentro desse jogo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, com quem a gente conversa, em que grupo que a gente tá no WhatsApp, que tipo de conversa isso tem levado, né? A gente tem que cuidar porque é muito fácil manipular. A pessoa ela pode dizer que ela tá sofrendo, que ela precisa da sua ajuda. E quando você vê, você tá abrindo lá a sua casa, abrindo coisas da sua vida pessoal, seus problemas, achando que você tá ajudando alguém. Mas é alguém que tá ali colhendo informações e que às vezes pode usar isso contra você, né? A gente precisa aprender a desconfiar. Isso mesmo. Eu gostei que você usou uma expressão para me explicar algumas coisas, que é coloque janelas e portas na sua casa. Quando a gente tá falando casa, aqui a gente tá falando sobre a nossa casa online, né? Sim. A nossa vitrine ali, né? O nosso Instagram, o nosso perfil. Coloque janelas e portas. Eu achei isso muito legal, porque a janela é um lugar que normalmente as pessoas não entram, né? É um lugar para você ter visão, né? Então ela também é importante para que você tenha visão do que acontece do lado de fora, né? E a porta é algo que você abre quando quer e fecha quando quer, quando for preciso, né? Então tome muito cuidado com as suas informações pessoais. A gente não está falando só para crianças e adolescentes. Às vezes a gente se acha muito, eu sei o que eu tô fazendo, eu já sou adulta, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô publicando. E às vezes isso acaba levando a gente a cair em alguma enrascada também. Ninguém está livre disso, né? Então, como disse a Ana, seja mais desconfiado na internet, né? Se algum estranho bater aí, você não vai abrir a porta da sua casa e chamar, vem aqui dentro, vamos tomar um café. Então, por que a gente dá essa liberdade muitas vezes pra gente que a gente não faz ideia de quem seja, de que aparência tem, e acaba convidando para entrar na nossa casa, na nossa vida, de forma online. Outro problema que eu acho que a gente precisa também conversar são os nudes.
né? Hoje, esse termo nudes já nem é mais tão desconhecido, a maioria das pessoas já sabe do que se trata, né? São fotografias de você mesmo, que você manda, totalmente exposto, totalmente despido, sem roupa, né? E às vezes, o que pode acontecer? Você faz isso com a pessoa que você mais confia. Mas, Natasha estava aqui me contando sobre um caso de marido e mulher, né? Maior confiança que tem, a esposa tinha mandado algumas fotos ali, né? E o celular do marido foi roubado, gente. E a pessoa que roubou estava manipulando o casal, estava chantageando, né? Ameaçando expor aquelas fotos. Então você imagina que situação, né? Você confia de mandar foto pro seu marido, porque você confia no seu marido, né, gente? Mas a grande questão é, você não deve confiar tanto assim na tecnologia. No teu celular, na tua rede social, né? Porque uma vez essa foto na rede de internet, na rede mundial, a gente nunca vai conseguir tirar essa foto de lá, né? Uma vez ali, ela vai poder ser exposta para o mundo inteiro e ela pode ficar escondida um tempo e voltar à tona, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A Polícia Civil, ela tem um departamento de perícia digital, assim, né? E eles traçaram o perfil das vítimas que têm sofrido com relação à exposição de nudes. E são meninas de 12 a 14 anos. São meninas adolescentes, né? Que aí mandam essas fotos pro grande amor da vida delas, né? Tava ouvindo uma perita nesse curso que eu fiz e ela falou que é sempre pro mozão, pro amor da minha vida, é sempre para essa pessoa que essas meninas mandam as fotos. E às vezes não dá um minuto, essa pessoa manda essa foto para um grupo do WhatsApp, manda essa foto para um amigo, que manda para outro, e a hora que você vê, essa foto está exposta, né? E existem pessoas que até cometem suicídio depois que essa foto está sendo exposta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E saber que em hipótese alguma a gente pode fazer esse tipo de coisa. É verdade. Como você já disse, seja desconfiado. Talvez você não tenha crianças e adolescentes na sua família, na sua casa, talvez você ache que esse não é um assunto para você, mas é sim. Eu acho que a gente precisa ajudar as crianças, os adolescentes, a gente precisa ser um pouco mais visionário no que se refere a isso, independente se essas crianças fazem parte da nossa família ou não. Nós sabemos aí que o número de abuso que tem acontecido é assustador. Assustador. Eu estava lendo uma notícia que fala que a cada hora que passa, em média 4 meninas são abusadas. E deve ter outros números, porque não são só meninas que são abusadas, esse dado é meninas e meninos, mas é o dado que a gente tem de denúncia. Então, assim, pensa aí. Quantas histórias você ouviu de pessoas que se submeteram, né, que passaram por um abuso, que foram violentadas e que nunca denunciaram, né? Tem muito caso que é subnotificado, muito caso que não é denunciado e que não entram nessas estatísticas, né? Então é assustador mesmo. Assustador. Porque às vezes as pessoas pensam que o abuso sexual é só quando existe o toque, quando existe penetração, por exemplo, mas não, é toda a exposição da criança e do adolescente a um conteúdo sexual, é toda uma exposição, toda a utilização da criança para prazer sexual também é um abuso. Então a gente percebe, né, até virtualmente isso, né? A gente comentou pessoas às vezes que vão conversando, que aí começa com uma chamada de vídeo e que aí vai pedindo para a pessoa tirar a roupa, e tira foto dessa criança e aí vai para a rede. Então a gente precisa tomar cuidado e orientar, né? Nos informar e orientar as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente convive, né? Elas precisam estar orientadas, elas precisam saber que elas podem confiar em você, né? Que elas podem te procurar caso aconteça isso. Exatamente. Eu acho que falar sobre tudo isso me lembrou de uma história que eu gosto muito de
de usar nesses casos para ilustrar, assim, sobre o nosso posicionamento, porque eu acho que a gente tem que parar de sentir que isso não é pessoal. Ai, eu nunca fui abusada, ai, eu nunca vi isso, tá muito distante. Não, não está distante. Faz parte da nossa realidade. Eu acho que tem sempre uma parte que cabe a nós, que a gente pode fazer para prevenir, para ajudar. Então eu me lembro da história do beija-flor, não sei se você já ouviu essa história, mas uma vez aconteceu um incêndio numa grande floresta e os animais começaram a se desesperar porque afinal era o lugar onde eles viviam, né? Era a casa deles. E aí o beija-flor, gente, pequenininho, com o biquinho fininho dele, ele ia até o rio, pegava a água com o bico e levava e jogava no fogo. E aí a bicharada começou a criticar o beija-flor, né? Eles começaram a tirar sarro dele, a zombar, a falar: você tá maluco que com esse bico desse tamanho você vai conseguir apagar esse incêndio enorme que aconteceu na floresta. Você não vai conseguir. Não tem lógica essa sua atitude. Mas a resposta do beija-flor foi: se todo mundo, se todos vocês, todos os animais juntos fizessem uma pequena parte, que é ir até lá, pegar a água, trazer para apagar o fogo, acho que a gente conseguiria apagar. Só que a grande moral, a grande questão por detrás dessa história que eu pego para mim é: a maioria das pessoas está sempre criticando. A gente sabe discutir, a gente quer militar sobre todos os assuntos do momento, né? Mas a gente não vai lá e faz a nossa parte. Talvez porque você pensa que o seu bico é muito pequenininho, como o do beija-flor, que você não vai ter relevância nenhuma. Talvez porque você está muito acomodado na sua posição, você prefere reclamar, você prefere criticar. Mas eu acho que se cada um fizer a sua parte, ir até lá, pegar um pouquinho de água e trazer, a gente pode diminuir esses dados, diminuir significativamente o número de abuso, a problemática de uma forma geral pode começar a reduzir. Se a gente fizer a nossa parte, se a gente pensar em fazer a nossa parte, mesmo que seja pouco, não é, Natasha? Sim, e a gente precisa prevenir, não é agora só, né, que a gente fala e morreu aqui. A gente precisa fazer isso todos os dias. O Brasil, ele tem um dia nacional de prevenção ao abuso sexual e à exploração sexual infantil, que é o dia 18 de maio. Então, a gente precisa fazer isso sempre, né? Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, eu participei de uma conversa com o pastor Cezinha, quinta-feira. Você pode procurar lá no nosso YouTube, né, da Comunidade Cristã Zoe. Tenho duas amigas psicólogas, a Carol e a Maria Eduarda, que fizeram uma live só sobre como prevenir no Instagram da Zoe Francisco Beltrão. Tá salvo lá, são 2 lives, são 2 horas que elas falam só sobre como prevenir. Muito bom. Então você pode assistir, lá tem alguns materiais também para você utilizar com criança. A gente precisa aprender a fazer isso uma prática nossa, né? E só assim, né? Parece que é só um beija-flor, mas quando cada um faz a sua parte, quando cada um se engaja nisso, a gente vai diminuir, sim, esse número de violência contra criança e adolescente. É isso aí, muito bom. Hoje é só uma pincelada mesmo, a gente quis colocar na mesa. Você que passou por esse vídeo, talvez a temática em si chamou a sua atenção. Saiba que a gente não tá aqui só conversando por conta da repercussão da história da menina que engravidou, né? Esse não é o único caso, longe de ser. Eu acho que é um assunto que a gente precisa sim conversar, se abrir o coração, e estar mais atento às pessoas ao nosso redor, estar mais atento online às pessoas ao nosso redor também, desconfiar e fazer a nossa parte para ajudar, para que esses números comecem a cair. Vamos fazer a diferença, né, gente? Nós queremos orar por você, para que Deus te dê graça e sabedoria para saber lidar com tudo isso. É muita informação também, né, Natasha? Eu acho que a gente recebe muita informação aí. Opa! Aqui. Mas eu também acho que a gente precisa saber como aplicar toda essa informação. Eu também acho que a gente precisa ter uma sabedoria que vem de Deus mesmo para conversar sobre isso, para fazer a nossa parte.
e para realmente mudar o ambiente onde a gente está. Então, nós queremos orar para que você tenha aí uma revelação, para que você seja sábio, para que você seja cauteloso e para que, se tem casos assim na sua família, que Deus também ajude você, console essas crianças, essas pessoas, e para que você seja um instrumento mesmo que possa estar orientando essas crianças e adolescentes. E se você souber, né, denuncie. Verdade. O Disque 100 é totalmente gratuito e totalmente Anônimo. Você pode ligar e denunciar, ou você pode procurar o conselho tutelar da sua cidade, né? A gente não pode simplesmente só decidir orar, né? A gente precisa agir, denunciar. Porque provavelmente essa pessoa, ela não vai parar ali, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte. Exatamente. Você ora para nós lá? Senhor, eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade que a gente tem de poder falar sobre isso, Senhor, e poder prevenir, Deus, essa violência, Senhor, que é tão forte, Deus, em crianças e adolescentes, Deus. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a ter sabedoria, que o Senhor faça os nossos olhos atentos, Deus, para perceber, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria em como utilizar as nossas redes sociais, sabedoria em como utilizar a internet, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar mesmo, Senhor, a colocar tudo isso em prática, a aprender, Senhor, a ser prudente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos ser mesmo, Deus, instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para prevenir, para parar, Senhor, com tudo isso que tem acontecido. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, fique por dentro da nossa programação, porque tem muita coisa boa aí. Obrigada, Ná, por participar hoje, por todo esse conteúdo tão bom que você trouxe pra gente. E é isso aí, gente. Deus abençoe sua vida e até terça que vem. Tchau, tchau.